Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos tentar esclarecer para muitas pessoas as confusões que as pessoas estão fazendo em relação ao aumento de alguns produtos no supermercado. Principalmente óleo de soja, leite e arroz. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simplesinha por que esses alimentos estão aumentando o preço no supermercado e vou tentar ensinar para vocês, mostrar para vocês aqui nesse vídeo o que isso acontece. Primeiro que nós vamos analisar será o óleo de soja. Tá? Vocês estão vendo aí nas redes sociais, na TV, né, as pessoas reclamando do preço do óleo de soja, do aumento do óleo de soja que teve nas últimas semanas, nos últimos meses no supermercado. Só que muitas pessoas não pararam para analisar por que isso está acontecendo. E é importante que você entenda por que isto acontece e não apenas reclamar do aumento que está acontecendo deste produto, que é o óleo de soja. Primeiro ponto que fez com que o óleo de soja tivesse aumentado o preço no supermercado: seca. A seca, a estiagem desse ano reduziu a produção de soja no campo. Então, menos soja foi para os armazéns e menos soja está disponível para fazer o óleo de soja. Então, a seca, a redução de produção é um dos motivos. Segundo motivo, esse aqui, ó, biodiesel. O biodiesel está em alta, né? Cada vez mais se fala sobre o biodiesel. Porém, o biodiesel é produzido a partir, um dos produtos é a soja. Então, se aumentar a produção de biodiesel, vai aumentar a necessidade pelo soja e você vai ter menos soja disponível para fazer o óleo. Então é algo normal, né? A gente acabou tendo mais uma utilidade para a soja, enfim, então a gente vai ter menos soja disponível para fazer o óleo. O terceiro ponto. Qual é o nosso terceiro ponto? O dólar. O dólar, o preço do dólar, o preço do real em relação ao dólar. O que acontece? O dólar mais alto que o real faz com que seja viável para as empresas de fora, para outros países, fazer a importação do grão, né? Então, poxa, com o dólar mais alto, as empresas podem comprar o soja. E também para as empresas do Brasil está sendo viável exportar porque elas ganham em dólar e o dólar vale mais que o real. Então essa saída do soja, né, saindo para outros países também influencia no preço do óleo de soja por causa da oferta do grão. Mais grão está saindo. Para vocês terem uma ideia, um dos principais importadores de soja é a China. A China viu com a pandemia o risco que ela corre de ter um estoque pequeno de grãos, de alimentos, mediante a grande população que ela tem no seu país. A partir disso ela viu, poxa, tenho que importar mais, tenho que aumentar os meus estoques para que eu não corra risco de ficar sem alimentos dentro do meu país. Então a China está importando muito grão inteiro do Brasil. As importações aumentaram 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, esse ano a China importou 32% a mais de grãos do que no ano passado. O grão saindo inteiro, o grãozinho de soja saindo inteiro, vai ter menos grão disponível aqui para fazer o óleo de soja. Então vejam quantos fatores eles estão atrelados a esse aumento. Temos o quarto fator aqui. É o quarto fator, que é o aumento da procura. Simples. O aumento da procura do soja faz elevar o preço. Por que está aumentando a procura? Poxa, a gente está vendo que a seca diminuiu a produção, o biodiesel está consumindo soja, está saindo mais soja do Brasil, então as empresas estão procurando soja que ainda tem, para que elas tenham o seu estoque para produzir o óleo, para produzir o biodiesel, enfim, para que elas também não fiquem sem ter o insumo para a produção. E nós temos o quinto fator, que foi a paralisação
a paralisação das indústrias com a pandemia. Isso vem como um efeito da pandemia. A gente sentiu no campo, a gente que trabalha na assistência técnica viu que muitos produtores que tratavam para os seus animais o farelo de a massa de soja, a massa de cevada, né, para os seus animais, eles ficaram algumas semanas sem, porque as indústrias fecharam e não estavam mais fazendo óleo de soja, né? Então não tinha mais a massa de soja, estava faltando a massa de cevada, porque as empresas que faziam cerveja também paralisaram as atividades. Então essa paralisação fez com que as indústrias ficassem um determinado tempo sem produzir, e assim elas não produziram nesse tempo. Essa produção que não foi feita lá alguns meses atrás, agora está chegando a falta nos supermercados, né? Está começando a faltar produto e assim a gente tem o aumento do preço. Sempre quando a gente tem menos produto e a procura continua, o preço sobe. Isso é a coisa mais normal. Então, sobre o óleo de soja, nós temos esse parâmetro aqui, para vocês entenderem um pouco por que subiu o preço do óleo de soja. Agora vamos falar sobre outro produto que também tem elevado o preço nos últimos meses, nas últimas semanas, que foi o arroz. O que aconteceu com o arroz? Não aconteceu nada muito diferente em relação à soja. Primeiro motivo do aumento do preço do arroz foi a seca, que diminuiu a produção lá nas lavouras. Então tem menos arroz disponível, o preço vai subir. Segundo fator, a industrialização ou beneficiamento, né, desse arroz. As empresas pararam por alguns dias, por algumas semanas, esse arroz não foi industrializado, não foi beneficiado, empacotado, e ele está agora chegando lá a faltar dentro das gôndolas do supermercado ou tem um volume reduzido. Outro fator que eu cito aqui é a substituição do arroz pela soja, isso nos campos. Ou seja, a gente está vendo que cada vez o produtor está buscando produzir aquilo que deixa mais dinheiro para ele lá no campo. Então, nos últimos tempos, a gente viu produtores, ao invés de produzir arroz, começaram a produzir soja, porque o grão tinha uma valorização um pouco melhor, né? E aí a gente, com isso, teve a redução do tamanho das áreas produzidas. Então, isso também afeta bastante. E o quarto fator, a importação. Aí entra aquela questão da alta do dólar, principalmente, né? Como não tem produção suficiente, então é preciso importar arroz de outros países e o pagamento é feito em dólar. Se é pago em dólar, ele entra mais caro dentro do país e isso é repassado para o consumidor. Então veja quantos fatores influenciam: a seca, a industrialização na pandemia que ficou parada, a substituição do arroz pela soja e também a importação do produto é pago em dólar e assim o preço fica mais alto. E agora nós vamos falar de mais um produto que também está com o preço subindo, que é o leite. Abri um parênteses aqui, que há alguns anos a gente ouvia falar que o leite seria o ouro branco do futuro, né? E quando se falava isso, a gente estava num momento difícil do leite com preços muito baixos, tá? Hoje o leite chegou dá para chamar ele de ouro branco do futuro. Esperamos que, para o produtor, essa fase não termine muito rápido, essa fase, né, se prolongue por mais um tempo. Bom, vamos lá então. Primeiro fator que influencia na alta do preço do leite. Primeiro fator, como todos os outros, a seca. A estiagem reduziu a produção de leite, reduziu a produção das pastagens, reduziu a produção de silagem, reduziu a qualidade do alimento e aí vai diminuir também a produção de leite nas propriedades. Isso aconteceu lá no início do ano, mas claro, os reflexos disso estão chegando agora, recém, na indústria e também para o consumidor. Então a estiagem é um dos motivos pela alta do preço do leite. Segundo motivo, importação.
Só que agora a importação não é viável. Ou seja, as empresas que antes estavam importando leite, elas deixaram de importar leite porque elas teriam que pagar em dólar. E como o dólar ficou muito mais caro, importar leite deixou de ser viável e essas empresas então também estão indo a campo. E aí a gente chega no terceiro fator, maior procura no campo. Essas empresas que trabalhavam muito com importação de leite, né, para fazer leite em pó, enfim, elas também estão indo a campo à procura do leite. E aí os produtores, meus amigos produtores, recebem toda semana visita, né, do pessoal das empresas nas suas propriedades, oferecendo um preço melhor pelo leite que eles têm. Ou seja, essa procura das empresas no campo pelo leite também faz com que o preço do leite suba. Né? Esse aumento de procura faz com que o preço do leite suba lá para o produtor, no caso esse. Aí nós temos um quarto fator, que foi o auxílio emergencial do governo. Mas o que o auxílio emergencial do governo tem a ver com o aumento do preço do leite? No momento em que o governo injeta dinheiro para dentro da sociedade, principalmente dando dinheiro para aquela classe de pessoas mais necessitadas, essas pessoas, primeira coisa que elas fazem é comprar alimentos, é melhorar a sua alimentação. E aí os derivados de leite entram nisso de cabeça, né? Queijos, iogurtes, leite, o próprio leite, enfim, os derivados são muito procurados, né? Quando se tem uma melhoria da condição financeira das pessoas. Então, quando o governo injetou dinheiro para dentro do país com o auxílio emergencial, aumentou a procura, o consumo desses produtos e a partir daí aumenta a procura. Com a redução desses fatores anteriores aqui, a gente tem uma valorização maior. E aí, o quinto motivo também, a pandemia. A pandemia, no início, ela preocupou muito as indústrias lácteas, porque as indústrias não sabiam como seria o futuro, não só lácteos, mas qualquer tipo de indústria. O que geralmente acontece? Geralmente as indústrias lácteas, elas tentam fazer um estoque de leite quando tem um volume maior de leite, só que como a gente teve a seca, esse volume maior não estava disponível. A empresa faz um estoque para entre safra quando cai o volume de produção, que é a entre safra, saída de verão e inverno, saída de inverno para o verão. Como esse ano a gente teve uma oferta menor de leite por causa da estiagem e ainda a pandemia, ela deixou as empresas com medo de fazer estoque porque elas não sabiam como seria o futuro para frente, as empresas acabaram não fazendo estoques tão grandes, ou seja, reduziram os seus estoques de leite derivados, leite em pó, enfim. Né? O que isso causa? Como a gente teve diminuição da oferta na seca, uma maior procura no campo agora por parte de todas as empresas, o auxílio emergencial aumentou o consumo de lácteos, não tinha estoque, não foi feito estoque, as empresas também não têm estoque de produtos e assim elas vão produzindo e entregando, né? E isso também faz aumentar a valorização. Então vocês percebam que tem várias coisas. A gente ouve muito falar também nos meios de comunicação o aumento do custo do leite para o produtor. Isso principalmente tem a ver com aquilo que eu falei antes em relação à soja, não só a soja, mas ao milho também. Aumento do custo para o produtor por causa da elevação do custo da ração. A alta do dólar faz elevar o custo dos adubos, das sementes, do mineral, dos medicamentos, enfim. Né? Só que a gente levando em consideração isso e levando em consideração que não é o produtor que faz o seu preço pelo leite, no caso, né, eu não costumo colocar isso aqui. Só que como a gente está vivendo um momento atípico de uma procura muito grande por leite, o produtor acaba conseguindo fazer um pouco o preço do seu leite diante da indústria. Né? Então, se vocês quiserem colocar aí como um sexto fator também, o maior custo de produção
né, lá na propriedade, ela também poderia ser incluída aqui, mas lembrando que não é o produtor que faz preço do leite, e sim o mercado em si que faz o preço do leite. E aí eu gostaria de colocar mais um produto aqui, que uma coisa bem interessante que eu tenho visto na prática, que é o preço da carne, né? A gente ainda não está falando tanto do preço da carne, só que eu acredito que nos próximos meses, nos próximos anos, a carne vai ser um dos produtos mais valorizados. Por quê? Aumento, maior custo dos alimentos lá no campo, né? Principalmente os farelos. Isso vai influenciar na carne, principalmente em confinamentos, né? Vai aumentar o custo para o produtor, e a partir do momento em que vai ter menos disponibilidade de carne no mercado, as empresas vão ter que ir atrás do produtor, e se o produtor tiver os seus animais lá com um custo maior, ele vai conseguir esse ressarcimento por esse aumento do custo. Outra coisa relacionada à carne aqui, principalmente, é a questão da substituição dos campos pela soja. E isso aqui é um fator que eu tenho observado na prática. Eu vou regularmente lá para a cidade onde eu morava, para o noroeste do estado. E entre o noroeste e aqui, a região do Vale do Taquari, nós temos uma pequena região de campos, né, que é a região lá da cidade que eu mais observo, Espumoso, por exemplo, né? Nas primeiras vezes que eu fiz esse trajeto do Vale do Taquari até o noroeste, a gente via campos, campos, campos e campos. Isso há uns 2 anos atrás. Hoje esses campos já viraram plantio de soja. Hoje não, mas durante a época de plantio. Na última vez que eu fui para lá, isso faz um pouco mais de um mês, eu vi que mais campos estavam sendo virados, né, estavam sendo preparados para o cultivo de grãos. Então, aonde o pessoal tem campo, aqueles campos que eram pouco explorados, eles estão virando, essas áreas que é possível trabalhar com máquina, estão virando para plantio de grãos, porque o grão se tornou algo muito rentável. Ou esses fazendeiros fazem mesmo, ou eles estão alugando essas áreas para produtores de grãos, né, que vão lá, alugam essa área, preparam o solo e fazem o plantio do grão. Então essa substituição dos campos pelas lavouras também vai ser um agravante para frente, para a gente ter um aumento do preço da carne, né? Porque a gente vai ter menos produção de carne e a gente vai ter, com isso, claro, um preço melhor, né? A gente pode ter a substituição dessa produção a campo pelos confinamentos, mas aí a gente vai cair no aumento dos grãos, que tem uma relação muito, muito direta com o confinamento, com o uso desses alimentos no confinamento de animais. Então, para vocês entenderem um pouco de uma forma bem simples, algumas coisas vocês já podem ter visto, outras coisas eu apresentei para vocês, né, diante daquilo que a gente vê no dia a dia, a gente começa a linkar uma coisa com a outra, entender o funcionamento do mercado, para vocês conseguirem entender por que da alta desses produtos no supermercado. E aí, parar de reclamar nas redes sociais, jogar a culpa para o produtor, para a indústria, para o mercado, enfim, ou para o governo, quando é um conjunto de fatores que influenciam para que aconteça esse aumento no custo dos alimentos, principalmente do óleo de soja, do leite e do arroz. Claro, a gente tem outras coisas também que vão ter um aumento de preço por alguns fatores relacionados a isso. Mas, levando em consideração esses 3 principais alimentos, a gente trouxe nesse vídeo essa explicação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo seu comentário, manda esse vídeo para os seus amigos, compartilha nas redes sociais para que as pessoas entendam o que esse mercado todo, né, vários fatores, tudo isso interfere naquilo que você vê lá no supermercado, e às vezes você não se dá conta de tudo que tem por trás para que aquele alimento chegue àquele valor lá na gôndola do supermercado. Um abraço para você e até o próximo vídeo.